É pecado usar brincos? Se você é cristão, muito provavelmente você já teve essa dúvida ou você tem essa dúvida, seja você homem ou você mulher. Mas fica tranquilo, meu consagrado, que eu vou nesse vídeo dar a resposta para essa pergunta que corrói o seu coração e a sua alma. Será que usar brinco é ou não é pecado? Vou te dizer na Bíblia agora. A paz do Senhor, meu consagrado, eu sou o Marcelo Augusto e esse daqui é o Pod Crentes. Galera, a prática dos usos dos brincos é algo muito comum, tanto com os homens quanto para as mulheres. A gente vê aí que hoje em dia é muito comum a gente ver tanto homens quanto mulheres usarem brincos. E por isso que eu falei que essa dúvida pode atingir tanto os homens quanto as mulheres, seja você cristão ou não. O uso dos brincos não somente é uma prática muito comum, como também é uma prática muito antiga. Os registros mais antigos a respeito da prática dos usos dos brincos datam de cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Então, desde essa época aí, a galera já tinha o costume de usar brincos e etc. E adornos também. E muito diferente de hoje, que os brincos eles compõem aí mais o look feminino, eles são mais normativos dos usos das mulheres do que dos homens. A gente vê muitas mulheres usando brinco, poucos homens já usam, mas é mais normal a gente ver as mulheres usando. No princípio, os brincos eles eram utilizados pelos homens. Eles sim iniciaram o uso, a prática do uso dos brincos. E aí é muito interessante que somente com essa informação a gente percebe como o tempo ele deteriora a narrativa das coisas. Hoje a gente entende que é normal as mulheres utilizarem os brincos e os homens que usam a gente até acha um pouco estranho. Tem pessoa que acha estranho, mas a galera acha estranho por conta disso. Mas no princípio eram os homens que utilizavam os brincos, as mulheres passaram a usar depois. Isso é muito interessante ver como o tempo ele distorce as narrativas, ele muda o contexto das coisas. E não somente isso, mas essa informação também traz para nós que não é anormal os homens utilizarem os brincos, tendo em vista que no princípio eram eles que utilizavam os brincos. Então esse negócio de homem usar brinco, não existe isso não tem nada a ver. Já sabemos que a utilização dos brincos é algo muito antigo aí, tanto por homens quanto por mulheres, datando até mesmo de antes de Cristo. Porém, a pergunta que não quer calar, a pergunta que você quer a resposta nesse vídeo é a seguinte: depois de Cristo, como é que fica essa situação? Depois de passar pelo crivo do novo nascimento, depois de se converter a Cristo Jesus e ao seu evangelho maravilhoso e genuíno, a gente pode continuar utilizando brinco, seja a gente homem ou mulher? Vamos fazer uma troca, eu vou lhe dar a resposta que você procura e você vai me dar um like, e aí você vai descer, vai dar um like e vai se inscrever também no canal para fortalecer a comunidade e ajudar e receber os vídeos novos quando sair aqui no canal. E no final você vai comentar também. Mas vamos lá. Existem na Bíblia 2 versículos que são muito utilizados para embasar essa ideia de que utilizar brinco é pecado. E eu vou falar aqui para vocês quais são. Na Epístola de Pedro, nós vamos ver o apóstolo falando para as mulheres que a beleza dela não deve estar nos enfeites, nos adornos e etc e tal, mas sim que vem estar na pureza, na doçura, nas atitudes dela, que elas têm que ter a virtude e não a aparência somente. Elas têm que estar preocupadas com a virtude, com a aparência espiritual e não com a aparência externa dela. E ele ratifica na sua fala que não vem estar nas joias, não no trançar dos seus cabelos, nem nas suas vestes caras, que essa tal beleza deveria estar no seu interior. O outro texto é quando Paulo, escrevendo a Timóteo, fala o seguinte, que as mulheres devem se vestir com trajes honestos, de maneira simples, para que não chamem muita atenção e etc e tal, porque é melhor que uma serva de Deus viva dessa forma, de uma maneira mais simples, não com joias ou com roupas muito caras, não com cabelo trançado e etc e tal. Aí muito provavelmente você vai me dizer: Marcelo, se a Bíblia está dizendo, os apóstolos aí falaram, então realmente não pode, realmente é pecado. Mas calma lá, vamos analisar o contexto no qual está inserido a igreja a quem esses apóstolos estão falando. É muito interessante a gente fazer esse tipo de coisa. A gente não pode simplesmente ler o texto e trazer aquilo pra gente sem mais nem menos, não. Para você fazer uma boa interpretação da Bíblia, para você fazer uma boa exegese, você tem que levar em conta diversas coisas. E uma dessas coisas que nós temos que levar em conta, principalmente para fazer uma boa interpretação, é o contexto. Se nós analisarmos o texto com mais precisão e com calma, nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, por exemplo, ele estava combatendo ali, não era o uso especificamente dos brincos ou das joias ou do cabelo trançado ou das vestes bonitas. Ele estava na realidade combatendo uma certa hipocrisia que estava existindo no meio daquela igreja, porque as mulheres muitas das vezes lá estavam dando mais atenção à sua aparência física e não se preocupando com aquilo que era mais importante que isso, que era o seu espiritual.
ele faz um apelo a essas coisas mais importantes, dizendo o seguinte: isso aqui não é tão importante, joia, que você não se preocupe com isso. Ele não disse não use porque é pecado, ele fala: é melhor vocês não se preocuparem tanto com isso e se preocuparem mais com o que é espiritual. Ele está enfatizando uma outra coisa. Irmão Marcelo, mas Paulo falou lá que as mulheres se vistam de maneira honesta, não com trança, não com joias, etc e tal. Sim, mas perceba que tanto a fala de Pedro como a de Paulo, elas vêm não no caráter de bater especificamente no uso dessas coisas ou dizer que essas coisas são pecados, mas sim para trazer uma certa preservação para as próprias mulheres da época daquela igreja. Por quê? Porque a igreja nesse momento, ó, a questão do contexto, vivia à sombra do Império Romano, um império pagão com práticas pagãs. E as mulheres daquela época do Império Romano tinham essas mesmas práticas de se vestir de maneira extraordinária, de usar brincos, joias, e também as prostitutas também tinham esse mesmo costume. Então, essa ordenança de cunho doutrinário serviu para aquela igreja naquele momento, naquela circunstância, mas possa ser que hoje em dia não sirva ou não deva ser aplicado da mesma maneira. Os apóstolos aí estavam querendo fazer uma certa separação. Então é isso que nós temos que levar em conta, o contexto no qual estava inserido. Porque se nós formos analisar os textos dessa forma, levar assim ao bel que é ao bel querer, a gente vai ter que concordar com Paulo e dizer que as mulheres não devem falar nos cultos e dizer que mulher não pode falar durante o culto. Perceba que há um motivo por trás de tudo isso. Se você quiser que eu explique, eu faço um vídeo específico falando a respeito disso. Mas perceba que sempre há um porquê por trás. Nós temos que analisar esse porquê para poder entender bem o texto. Mas perceba que em nenhum momento o texto determina como sendo pecado a utilização dos brincos, tanto para mulheres quanto para homens. A gente tem até alguns versículos lá em Levítico, se eu não me engano, que fala que um escravo, ele usava o brinco, quando ele decidia se tornar um servo, ele era escravo, estava na servidão, quando terminava os anos de servidão, ele decidia servir por amor àquele senhor dele, ele colocava um brinco, para identificá-lo como sendo um servo que servia ao seu senhor por amor. Então, não tem nada a ver essa questão de homem usar brinco é errado. Então, galera, usar brinco não é pecado, mas pode se tornar um pecado para você. Pode sim. E eu vou lhe explicar como. Assim como a gente analisou o contexto no qual estava inserida a igreja que Paulo e que Pedro estavam falando, você deve ponderar e analisar o contexto no qual você também está inserido. A comunidade na qual você faz parte, a igreja na qual você faz parte, o ministério, é tranquilo com relação à utilização desse tipo de adorno, desse tipo de acessório? Se sim, tranquilo, você usa se você quiser ou não. Mas Marcelo, o Espírito Santo me incomoda, não acho legal, acho que a mulher de Deus não deve usar. Não use. Mas também você não pode julgar quem usa. Se o ministério não vê problema com isso. Agora, se você for de um ministério, por exemplo, um pouco mais conservador, como a Assembleia de Deus na qual eu faço parte, que eles têm como doutrina, como usos e costume a não utilização, aí você pondera, o ministério ao qual eu estou não faz utilização. Se eu usar, mesmo não sendo pecado, vou estar sob desobediência, porque eu estou afiliado ao ministério que fala não use e eu estou usando e desobedecendo. Sendo assim, o que é melhor a se fazer? Orar a Deus, pedir direção, que eu não quero estimular ninguém a sair de igreja, mas é melhor do que você ficar debaixo de desobediência. Você procura uma igreja na qual tenha os usos e costumes mais adequados ao seu bel prazer, mas eu não aconselho você a fazer isso. Eu aconselho você a ser um pouco mais submisso. É melhor. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas por amor a Deus. Não abandone a comunidade na qual você foi inserido. Quem sabe Deus te colocou aí por algum motivo, com algum propósito. Então, não. Brinco não é pecado, dependendo da sua situação. Lembre-se de analisar o contexto e ponderar. Sempre.